Diz assim, versículo 50, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz assim: Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque esta palavra ela é firme, ela é verdadeira, ela é abundante e ela nos ensina, Senhor, que o nosso trabalho, se for para o Senhor, ele tem um valor. Ele é considerado. Muitas vezes no mundo, eles não nos olham com aquela veracidade como nós achamos. Mas diante de Ti, Deus amado, nós temos sim, Deus amado, um olhar diferente, porque o Senhor nos olha com amor. E foi lá naquela cruz que o Senhor morreu por aqueles que são filhos de Deus, verdadeiros herdeiros e co-herdeiros do reino de Deus. Então, Deus amado, se faça presente diante dessa palavra, diante da Tua igreja, abençoa a Tua filha nesta noite, trazendo a Tua palavra, que ela explane a Tua palavra através do Teu Espírito Santo para todo o povo de Deus, e que o pecado que aflige o coração do homem seja quebrantado, seja tirado mediante o Filho, Jesus Cristo, e o Teu sangue naquela cruz. E que o Senhor se faça presente em nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Agradeço a Deus por estar com vocês nessa noite e estar na incumbência de trazer a palavra do Senhor. Só que antes, eu gostaria de ler com os irmãos só o último versículo do capítulo 15. Todos juntos, vamos lá, versículo 58, que é o que nós vamos expor nessa noite. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, glória a Deus. Meus amados, faz exatamente uma semana que eu estava ali no projeto missionário. O pastor José Maria orou por alguns jovens dessa igreja que foram ao projeto missionário. A maioria dos jovens que foram, Abner, Clarinha e Gabi, foram para o projeto missionário da nossa igreja, a Igreja Congregacional Central, localizada ali na rua 13 de Maio, em Campina Grande. Mas aprove a Deus me levar para outro projeto missionário, que eu sempre tive o desejo de ir, que é o projeto missionário da Aliança das Igrejas Congregacionais. Nós bem sabemos que nós fazemos parte da Aliança das Igrejas Congregacionais. Todo mundo sabe aqui? Amém? Pronto, então aprove ao Senhor me levar. Por muitos anos eu tinha esse desejo no coração e Deus levantou recursos para que eu pudesse estar indo para esse projeto. O projeto ocorreu do dia 5 ao dia 23 de janeiro e foi na cidade de Teixeira, aqui na Paraíba. E esse é o relatório do projeto missionário, certo? Em Teixeira. Nós fizemos no total, fizemos cerca de 140 estudos,
140 estudos com pessoas daquela cidade. E nós concluímos cerca de 100 estudos. Os demais ainda estarão em andamento pelo presbítero da igreja local ali de Teixeira. Pode passar? Em média, cerca de 50 crianças, elas iam aos eventos que nós fazíamos. Nós trabalhávamos todos os dias, todas as tardes com as crianças. E todos os dias, cerca de 50 crianças eram alcançadas pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho naquela cidade. Em média, mais de 300 pessoas presenciaram um espetáculo. Meus queridos, durante o projeto missionário, nós tínhamos pessoas formadas na área do teatro. E essas pessoas, elas utilizavam do teatro para levar o Evangelho àquelas pessoas de Teixeira. Seja por meio de cordel, seja por meio de poesia, de prosa. E nós ali fizemos um espetáculo, um momento em que a gente podia levar a respeito da pregação de Cristo àquelas pessoas. E durante essas 2 noites de espetáculo, mais de 300 pessoas de Teixeira puderam assistir a esse espetáculo. Em média, em torno de 40 pessoas se converteram de forma declarada, declararam que queriam confessar a Jesus como único e suficiente Salvador durante o projeto missionário. Cerca de 15 adolescentes participaram do Atleta Teen. O que é, Ana, esse Atleta Teen? Era um momento que algumas pessoas, alguns projetistas, eles levavam o Evangelho através do esporte. Então, eles pregavam o Evangelho, aproveitavam do esporte, de jogar bola, jogar futebol, entre outras coisas, para anunciar o Evangelho a esses adolescentes. Outra estratégia era a ação social. Algumas pessoas que faziam artesanato, projetistas ali também, nós utilizávamos do artesanato para levar o Evangelho a essas pessoas. Então, nós capacitávamos elas, instruíamos elas no artesanato e levávamos o Evangelho também. E fizemos vários tipos de ação social, como a gente vai mostrar em algumas fotos. E, meus queridos, é impressionante como Deus tem feito no seu reino, como Deus tem levantado pessoas jovens para anunciar o reino de Deus. Porque é incrível, mas esse foi o maior projeto missionário da história da Aliança. Foram cerca de 200 inscrições e 180 jovens levando o Evangelho naquela cidade. Então, só Deus é o que capacita, só Deus é o que levanta, e Deus tem levantado jovens, idosos, crianças, seja quem for, para proclamar o Evangelho dele nesses últimos dias. E nós precisamos ser cooperadores nisso. E esse é o próximo projeto da Aliança. Esse projeto ocorrerá em Osasco, ali em São Paulo, será no meio do ano. Quem tiver interesse, tiver a vontade, o desejo de poder participar, certo? Pode falar comigo e eu passarei o contato. Então, meus amados, fica o convite para os que têm interesse em poder participar de outros próximos projetos missionários, seja pela Igreja 13 de Maio, seja pela própria Aliança, o desejo em levar o Evangelho de Cristo. Pode passar? E aí são fotos. Nós temos treinamentos durante esse tempo, treinamento onde nos é instruído como deve pregar o Evangelho da maneira correta, da maneira certa, sem heresia, da forma que as pessoas possam entender, de uma linguagem fácil àquelas pessoas, para que elas possam, de fato, entender a palavra de Deus. Aí nós também utilizamos de estratégias como a ação social, sabendo que não é a ação social que salva as pessoas, mas a ação social ela é um acelerador para que as pessoas possam conhecer o Evangelho. Então, ali nós tínhamos pessoas da área da odontologia, área do direito, área da enfermagem, área da medicina, e nós utilizávamos dessas áreas para levar o Evangelho a essas pessoas. Pode passar? Pode passar? Nós também tínhamos Operação Campo, que era, a gente pegava um dia para evangelizar os sítios, os locais próximos ali, a região de Teixeira, as regiões circunvizinhas, e levar o Evangelho a essas pessoas da zona rural.
Esse é o evangelismo que nós fazíamos, é um evangelismo relacional, de conversar com as pessoas, escutar as pessoas, o que ela tem para nos dizer, suas dificuldades, seus anseios. E quando a gente escuta, a gente também, elas nos dão a permissão para a gente falar aquilo que de fato é importante, que importará para a vida delas, porque surtirá efeitos na eternidade. Pode passar? Encerrou? Amém. Então, meus queridos, diante de tudo isso que foi mostrado aqui nesta noite, diante desse relatório que eu pude estar trazendo para os irmãos nessa noite, sendo membro dessa igreja, muitas vezes nós só vemos as bênçãos, né? Eu chego aqui para vocês e falo que cerca de 40 pessoas confessaram publicamente Jesus como seu único e suficiente Salvador. Crianças ouviram o Evangelho, pessoas escutaram sobre o Evangelho, pessoas foram instruídas, pessoas foram discipuladas no Evangelho de Cristo Jesus. Então, falando assim é muito bonito, né? Falando assim é bom de se ouvir aquilo que foi falado, a quantidade de jovens que estiveram naquele local. Mas muitas vezes nós passamos sim por dificuldades quando vamos fazer a obra do Senhor. Muitas vezes nós passamos por tribulações, por situações difíceis. E eu poderia enumerar diversas dificuldades para vocês. Mas, por exemplo, a questão de falta de água. Teixeira é um local de difícil acesso. Muitas pessoas só recebem água 2 vezes na semana. A maioria dos dias não tem água. E nós enfrentamos essa dificuldade de ter um balde para 2 pessoas tomarem banho. Outras dificuldades, como o sol quente. Nós sabemos que nós estamos no verão. Teixeira é um lugar quente. E quantos quilômetros nós andávamos a pé para ir na casa de uma pessoa levar o Evangelho? Nós íamos e voltávamos. Quantas pessoas adoeceram e andavam a pé na chuva e no sol? E muitas vezes só piorava a doença daquela pessoa. Quantos idosos, pessoas ali deficientes, meus queridos. Tinha gente ali que andava de cadeira de roda, mas estava ali anunciando o Evangelho, mesmo diante das dificuldades, das suas limitações físicas, mas estava proclamando o reino de Deus. Quanto tempo quando nós observávamos o tempo corrido, em que muitas vezes nós não tínhamos tempo para nada, na correria, 5 minutos para tomar banho, 2 minutos para tomar banho, 2 minutos para se arrumar e para correr. Às vezes que nós dormíamos no chão, que muitas vezes aparecia até bicho peçonhento. Então, muitas vezes nós vemos aquilo que é bonito, o relatório do que ocorreu, mas nós não vemos as dificuldades que enfrentamos para levar o Evangelho. E trazendo isso para a igreja, quantas vezes nós estamos fazendo a obra, nós estamos trabalhando para o Senhor, e quantas vezes nós recebemos críticas dos irmãos, porque não fazemos um trabalho direito, porque não estamos fazendo isso ou aquilo da forma correta. Quantas vezes até nós não vemos o reconhecimento da igreja. E nós pensamos, poxa, a igreja não está reconhecendo o que eu tenho feito. Quantas vezes a fraqueza física, ela bate à porta. E nós observamos que nós não temos mais força para fazer o que podíamos fazer antes. E aí, diante de tudo isso, muitas vezes vem o desânimo. O desânimo bate à porta do nosso coração. O desânimo vem por nós pensarmos que nosso trabalho talvez seja em vão. A fraqueza, a tristeza. Mas aí é justamente isso que o apóstolo Paulo ele vai trazer nessa carta. Nós trazemos o seguinte tema: seu trabalho no Senhor é em vão. Tudo o que você faz para o Senhor é em vão. E nós observamos no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, que Paulo ele vai falar a respeito disso. Mas como, Ana Lívia, Paulo vai falar a respeito do trabalho do cristão? Se o trabalho do cristão é em vão ou não. E é isso que Paulo vai mostrar nesse capítulo. Paulo vai falar a respeito da doutrina da ressurreição. E aí, para contextualizar essa passagem, nós precisamos entender o motivo de Paulo escrever sobre isso
ao povo de Coríntios. Porque nós bem sabemos que o povo de Coríntios, eles estavam duvidando sobre a ressurreição dos mortos. Eles estavam duvidando se de fato os mortos iriam ressuscitar. Porque eles estavam sendo influenciados pelas vãs filosofias daquela época. E aquela filosofia errada estava entrando na igreja. E muitos dos cristãos daquela igreja de Coríntios estavam tendo dúvida se de fato a ressurreição era verdade. Estavam tendo dúvida se de fato nós um dia iríamos ressuscitar. E Paulo vai falar a respeito disso, a respeito da doutrina da ressurreição. Porque Paulo diz, meus queridos, no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, meu amado, se você não crê na ressurreição dos mortos, não adianta você ser cristão. Se você não crê que os mortos um dia irão ressuscitar, vã é a sua fé. Se você não crê que nós um dia teremos o corpo glorificado, que nós iremos ressurgir das cinzas, de nada adianta o seu sofrimento, de nada adianta a sua renúncia, de nada adianta o seu trabalho para o Senhor. E é isso que Paulo vai argumentar. É isso que Paulo vai falar. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Porque Jesus, ele veio como o plano perfeito de Deus. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Mas para que o sacrifício fosse completo e aceito por Deus, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia. E a nossa esperança está nisso. No fato de que Jesus morreu e que Ele é as primícias daqueles que irão ressuscitar. Porque Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar. E um dia nós também ressuscitaremos com Ele. E é diante disso, é diante dessa exposição que Paulo diz, olha, Jesus ressuscitou. Cristo ressuscitou. Existem evidências, ele vai falar logo no início do capítulo 15, que Jesus ressuscitou, se mostrou aos apóstolos, se mostrou a Tiago, se mostrou àquela multidão de cerca de 500 pessoas, e que muitas estavam vivas, e que poderiam sim, de fato, dizer que Cristo havia ressuscitado. E Paulo vai falar sobre isso. Vai falar que, pelo fato de Cristo ter ressuscitado, nós podemos nos agarrar à esperança de que um dia nós ressuscitaremos com Cristo também. E nós ressuscitaremos com o corpo glorificado, onde não haverá doença, onde não haverá fraqueza, onde não haverá deficiência física, onde não haverá câncer, onde não haverá problema de coração, onde não haverá nada, onde nós não envelheceremos, porque nós teremos um corpo glorificado. Nós iremos morar de fato na nossa pátria celestial. E abrindo o adendo aqui, quantas vezes nós pregamos o evangelho às pessoas e nós só falamos da morte de Jesus, mas esquecemos de falar da ressurreição de Cristo. Esquecemos de falar do sacrifício perfeito, que Jesus morreu, mas Ele também ressuscitou ao terceiro dia. E é porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia que nós temos a esperança de um dia ressuscitarmos também. Termos o corpo transformado, corpo físico e espiritual. Porque nós teremos sim um corpo físico, mas nós teremos um corpo físico glorificado. E aí eu respondo essa pergunta para vocês. Será que seu trabalho é em vão? E sabe qual é a resposta? Em Jesus, o nosso trabalho não é em vão. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou e um dia nós ressuscitaremos com Ele também para a glória. Essa é a nossa esperança. Por isso que nós precisamos
acreditar nesse ponto cerne do Evangelho, esse ponto central que é a doutrina da ressurreição. Porque se nós não acreditarmos na doutrina da ressurreição, em vão será o nosso trabalho. O apóstolo Paulo vai falar: de que adiantou então tantas feras eu enfrentar em Éfeso? De que adiantou tanto sofrimento, meu querido? De que adianta tanta renúncia? Renunciar ao pecado, renunciar à nossa carne. De que adianta se a gente um dia não ressuscitar? De que adianta se a gente não crê que Cristo ressuscitou? Isso é o que nos diferencia das pessoas céticas, das pessoas que não são cristãs. Porque muitos creem no Jesus histórico, mas nós cremos no Jesus que morreu e que ressuscitou. E aí, meus amados, nós então respondemos sim à pergunta que nosso trabalho não é em vão, porque Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Então, diante disso, diante da ideia que nós observamos aqui, que Cristo ressuscitou e que Paulo vai argumentar sobre isso, ele vai dizer: olha, de fato, Cristo ressuscitou. A nossa fé está nisso, porque Cristo ressuscitou e nós um dia ressuscitaremos no corpo glorificado. Aí ele vai dizer: olha, se Cristo ressuscitou e nós um dia ressuscitaremos, então nós devemos trabalhar para o Senhor. Porque o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho, o nosso servir, as nossas ações, elas não são em vão. Porque elas surtirão efeitos na eternidade. E eu pergunto a vocês, diante disso, crendo que nós um dia iremos ressuscitar, crendo então que nós devemos trabalhar para o Senhor na esperança da ressurreição, eu pergunto a vocês, como então devemos trabalhar para o Senhor? Porque nós entendemos que nosso trabalho não é vão. Então eu pergunto, como nós devemos trabalhar para o Senhor? Como devemos servir ao Senhor? E aí nós trazemos 4 pontos aqui para os irmãos. Vamos nos deter a esses 4 pontos. O primeiro ponto é que nós devemos trabalhar com a intenção certa. E eu pergunto, qual é a intenção do seu coração de servir ao Senhor? Qual é a intenção do seu coração de trabalhar para o Senhor? É ser visto pelas outras pessoas? É estar nos holofotes? É fazer com que as pessoas possam lhe admirar? Ou elas possam reconhecer sua forma de cantar, sua forma de pregar, sua forma de agir, sua forma de fazer, sua forma de desfazer, sua inteligência, sua sabedoria? Então esse é o primeiro ponto que nós devemos pensar. Nós devemos trabalhar com a intenção certa. Nosso trabalho não é em vão, certo? Porque nós temos a esperança da ressurreição, porque Cristo ressuscitou e a garantia é o Espírito Santo que habita em nós. Essa é a garantia, porque o Espírito Santo habita em nós, o Consolador. Então o primeiro ponto é esse: nós devemos trabalhar com a intenção certa, não com a intenção de sermos vistos, não com a intenção de sermos notados, ou mesmo não com a intenção de sermos salvos. Nós não trabalhamos para ganhar salvação, porque salvação não é pelos nossos esforços. Essa não deve ser também a intenção do nosso coração, isso é heresia. Salvação é dada pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Ele fez a boa obra por nós e nós recebemos esse presente por meio da fé nele. Mas quando recebemos esse presente, nós devemos ser gratos trabalhando para ele, na certeza de que nós seremos recompensados no novo céu e na nova terra, na certeza de que iremos receber o galardão, se assim fizermos e se assim trabalharmos para o Senhor. Então, nós devemos trabalhar para o Senhor com a intenção certa, com a intenção da certeza, da esperança na ressurreição, sabendo que nós um dia iremos ressuscitar. E na certeza do galardão. Versículo 41, eu queria
ler com os irmãos. 1 Coríntios 15, versículo 41. Quando diz assim: uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas e estrela há diferenças de esplendor. Então isso pode nos mostrar que nós receberemos galardões diferentes, de acordo com o seu trabalho aqui na terra, de acordo com a forma que você serviu ao Senhor, de acordo com a intenção do seu coração, de acordo com a intensidade que você serviu ao Senhor, de acordo com a excelência que você trabalhou para o Senhor. Então, meus amados, nós somos salvos pela graça, não é pelos nossos esforços, pelos nossos méritos, pelas nossas boas obras. Mas nosso galardão será de acordo com o nosso trabalho. E nós precisamos servir ao Senhor. Nós precisamos trabalhar para o Senhor. Nós precisamos sair do banco e agir e servir mais com excelência. Com todo o nosso ser, com todo o nosso louvor. Quantas pessoas que eu vi durante esse projeto e que muito me admiravam. Crianças pequenas, meus queridos, idosos, pessoas cheias de problemas, com deficiência física, andando de cadeira de roda, pessoas que deixaram crianças em casa, trabalham em casa e serviam ao Senhor. Então nós precisamos trabalhar para o Senhor. Não é apenas ir, mas é trabalhar de diversas maneiras. De diversas maneiras nós podemos servir ao Senhor. Nós podemos sim trabalhar para o Senhor. E o segundo ponto sobre como devemos trabalhar. O primeiro devemos trabalhar com a intenção certa. O segundo ponto é que devemos trabalhar hoje e não trabalhar baseado no quando. Repetindo, devemos trabalhar hoje e não trabalhar baseado no quando. Porque diversas vezes nós pensamos, quando eu tiver isso, quando eu for assim, quando eu alcançar isso, quando eu estiver dessa maneira, aí sim eu vou trabalhar para o Senhor. Aí sim eu vou servir ao Senhor. Mas a Bíblia nos fala que nós devemos servir hoje. Porque se nós não servirmos hoje, nós nunca serviremos ao Senhor. Então Deus nos chama hoje. Deus nos chama hoje. Porque muitos precisam ouvir o Evangelho. Muitos precisam ouvir a verdade. É por isso que a igreja está aqui no mundo. Nós precisamos glorificar a Deus e fazer o seu nome conhecido. Nós precisamos ir atrás dos perdidos. Nós precisamos proclamar as verdades. Esse é o intuito. Se a igreja não tiver um olhar de missões, a igreja está morta. Nós precisamos ter um olhar de missões. Um olhar de evangelismo relacional, de se relacionar com as pessoas lá fora, que estão nesse mundo, que estão em festas, nas bebidas, na prostituição, nas drogas, pessoas perdidas religiosas. Nós precisamos, igreja, nos relacionar com essas pessoas, mas sem nos contaminar. Nós precisamos nos relacionar e levar, na intenção de levar o Evangelho a essas pessoas. Esse é o nosso trabalho. É o trabalho que o apóstolo Paulo fazia. O apóstolo Paulo foi transformado. Ele era um perseguidor do Evangelho. E passou a ser um anunciador do Evangelho. Então é isso que nós devemos fazer. Devemos trabalhar hoje. Imediato. O trabalho, servir a Jesus é algo imediato. Não deve estar baseado no quando. E o terceiro ponto que a gente pode ver sobre como devemos trabalhar é que nós devemos trabalhar sem murmurar. Nós devemos trabalhar sem murmurar. E aí eu deixo para os irmãos Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, quando diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus,
inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, Filipenses vai mostrar que nós devemos fazer todas as coisas sem murmurações, sem contendas. Porque nós precisamos entender que a obra, o trabalho, a obra é do Senhor e é para o Senhor. Então, quantas vezes nós murmuramos, quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes nós queremos ser vistos, quantas vezes nós queremos a ajuda de alguém, de outrem, mas que possamos, meus amados, fazer a nossa parte e olhar primeiro para nós. Que eu, Ana Lívia, possa olhar primeiro para mim. Que o pastor José Maria possa olhar primeiro para ele. Que o presbítero Antônio possa olhar primeiro para ele. E quando cada um olha para si, todos fazem a obra. Todos trabalham como uma igreja. E nós precisamos trabalhar sem murmurar, sem reclamar, louvando a Deus, porque acima de todas as coisas Ele nos deu a salvação. Porque Ele nos deu de graça, meus queridos. E o que nós fazemos não está nem perto comparado ao sofrimento dEle por nós. Paulo sofreu diversas perseguições. E Paulo não murmurava, mas todavia ele dizia à igreja para se alegrar no Senhor. Todavia ele dizia à igreja para não andar ansioso. Todavia ele dizia à igreja para exercer o fruto do Espírito. Sermos longânimos. Sermos pacientes. Sermos bondosos. Sermos amorosos. Sermos santos. Santificarmos a cada dia mais e mortificar a nossa carne, sabendo que o nosso trabalho não é em vão, mas que surtirá efeito para a eternidade. Sempre que eu evangelizo para as pessoas, eu costumo comparar da seguinte forma. Eu costumo pegar uma pedrinha na rua e mostrar para a pessoa e dizer: você está vendo essa pedrinha aqui? A pessoa diz: estou. E eu digo: essa pedrinha é a sua vida. Essa pedrinha. Agora pense em todas as pedrinhas do mundo inteiro. As pedrinhas da praia, as pedrinhas do mar, de todas as rochas. É muito, né? Comparada a só essa pedrinha. E a pessoa diz: é. Então, essa pedrinha representa a sua vida aqui na terra. Passageira, rápida. E todas as pedras do mundo representam a eternidade. Então, meus amados, isso nos faz pensar que nós devemos trabalhar para o Senhor. Porque isso, de fato, é o que importa. Trabalho passa, pessoas passam, emprego passa, estudo passa, reconhecimento passa, inteligência passa. Mas quando nós servimos ao Senhor, quando trabalhamos para o Senhor, isso é o que de fato vale. Porque surtirá efeito na eternidade. E a eternidade é muito maior do que a nossa vida, tão passageira, tão efêmera, tão pequena comparada a essa pedrinha. E é isso que Paulo nos fala. Nosso trabalho no Senhor não é vão. Nosso trabalho no Senhor não é vão. Então devemos trabalhar sem murmurar. O quarto e último ponto, respondendo à pergunta como devemos trabalhar, é que devemos trabalhar sem cessar. Nós devemos trabalhar para o Senhor sem parar, sem titubear. Mas nós devemos ser intensos na obra do Senhor. Nós devemos servir ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso fôlego. Aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos concedeu. Ah, mas eu sou fraca, mas eu não tenho mais força. Use sua voz. Ah, mas eu não tenho voz, eu não consigo falar. Use o seu corpo. Ah, mas eu não tenho dons e talentos. Peça ao Senhor que Ele te dá discernimento. Nós somos úteis no reino de Deus. O reino de Deus é composto por um corpo. Cristo sendo a cabeça e cada um com a sua função. Sendo ninguém maior do que ninguém.
cada um tendo a sua função no reino de Deus. Então, se Deus deu função, nós precisamos exercer essas funções, trabalhando para o Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Aleluia, glória a Deus. E aí, voltando para 1 Coríntios capítulo 15, último versículo, quando Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo diz aqui 3 coisas que nós devemos ser. A primeira, firmes. A segunda, inabaláveis. E a terceira, sempre abundantes. E aí eu penso nisso como uma árvore. Pensem numa árvore bonita, a maior árvore que você já viu na vida. Quando você pensa nessa árvore, o que é que você imagina dela? A primeira coisa é que provavelmente essa árvore tem que estar bem firmada para ela ser frondosa, não é verdade? Ela tem que estar firmada, com raízes profundas, em solo fértil. Do mesmo jeito somos nós. Nós precisamos estar firmados, e é o que Paulo fala: sejam firmes. Nossa fé tem que estar inabalável na rocha que é Cristo Jesus, como ele fala sobre a casa construída sobre a rocha. Em segundo ponto, a árvore, para ela ser frondosa, bonita, além dela estar bem firmada, ela tem que ser resistente. Resistente às intempéries da vida. Resistente às dificuldades, resistente às mudanças climáticas, né? Resistente às diferentes temperaturas. Isso é uma árvore forte. Isso é uma árvore frondosa que vai viver muito. Estou certo ou não? Então, do mesmo jeito dessa árvore, firmada na rocha, essa árvore, ela tem que ser resistente. Então, nós, cristãos em Cristo Jesus, nós precisamos ser resistentes. Resistentes às dificuldades da vida, porque muitas serão as dificuldades que nós iremos enfrentar. Porque nós não estamos isentos de doença. Nós não estamos isentos de dificuldades. Nós não estamos isentos de aflições. Nós não estamos isentos de necessidades financeiras. Nós não estamos isentos de passar por situações difíceis, por traições, por perseguições. Mas o cristão, de fato, o verdadeiro, ele será como essa árvore, firmada na rocha. Essa árvore resistente, como Paulo fala, ser constante, mesmo diante das intempéries da vida, mesmo diante das dificuldades, das situações difíceis que possam vir a afligir essa árvore. E por fim, como o apóstolo Paulo fala, nós devemos ser firmes, inabaláveis e abundantes. Isso mostra que, assim como uma boa árvore, ela dá bons frutos e muitos frutos, nós precisamos dar bons frutos e muitos frutos ao Senhor. Então, meu querido, se você de fato é um cristão nascido de novo, é necessário que você possa dar frutos, e bons frutos de um salvo, bons frutos de um regenerado em Cristo Jesus. Porque essa é a marca de um verdadeiro cristão. Essa é a marca de um cristão salvo, de um cristão de fato genuinamente transformado pelo poder do Evangelho. É aquele que ele trabalha na obra do Senhor sem cessar. Como o apóstolo Paulo falou: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque muitas vezes nós somos intensos em alguns momentos. E em alguns momentos nós paramos, cessamos de trabalhar para o Senhor. Mas Paulo diz que nós devemos ser abundantes. Nós devemos ser muito frutíferos, como árvore frondosa. Aquela árvore que tem raízes profundas, aquela árvore que resiste às dificuldades da vida, e aquela árvore que dá bons frutos, que ela é abundante nos frutos. E é isso que Paulo nos fala,
que nós não devemos ser passivos na obra. Nós não devemos estar parados. Mas o cristão, ele precisa trabalhar. O cristão, ele precisa dar frutos. Porque como Paulo termina dizendo, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que nós trabalhamos para o Senhor. É por meio dele, é para ele, é tudo sobre ele. Porque o nosso trabalho é no Senhor e é para o Senhor. Ele é o Deus da obra, Ele é aquele que nos capacita, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos dá a vida, Ele é aquele que nos dá a respiração e tudo o que mais há. Entendendo que nosso trabalho não é vão, na certeza de que Cristo ressuscitou e de que um dia nós também ressuscitaremos. E aí, meus amados, recapitulando com os irmãos, como devemos trabalhar? Se você não prestar atenção em nada do que eu falei aqui nessa noite, mas que você vá para casa guardando esses 4 pontos. Como devemos, Ana Lívia, trabalhar para o Senhor? Qual é o primeiro ponto? Devemos trabalhar com a intenção certa. De novo, qual é o primeiro ponto? É que devemos trabalhar com a intenção certa. Não pensando em quem está olhando. Não pensando no que nós iremos receber ou deixar de receber. Não pensando que por meio do trabalho nós seremos salvos ou seremos notados. Mas com a intenção certa de que nós estaremos fazendo o trabalho do Senhor que surtirá efeito na eternidade. E que de acordo com o nosso trabalho nós receberemos o nosso galardão. E que nós estamos trabalhando para levar o Evangelho que um dia nos salvou. Para que outras vidas também possam receber esse Evangelho. Que um dia nos transformou e que nos tirou do inferno. Nos tirou da morte, da condenação eterna. Isso é muito profundo, meus amados. Nós precisamos entender, isso precisa estar arraigado no nosso coração. Quando levarmos o Evangelho às pessoas, chorar pelas almas perdidas, clamar pelas almas perdidas, porque quantas são aquelas que nós vemos dia após dia, onde nós estamos e quantas vezes nós deixamos passar. Quantas vezes nós não choramos por essas vidas? Quantas vezes jogamos palavras vãs ao vento? Levamos na brincadeira? Até compactuamos de certo modo com certas situações. E deixamos de falar do principal. Errado é quem pensa que o Evangelho é com a nossa ação. Evangelho não é ação, Evangelho é Cristo. E Cristo tem que ser anunciado. Cristo tem que ser pregado. Qual espécie de crente nós estamos sendo nesses últimos dias? Não é obrigado a ir para um projeto missionário. Não é obrigado a ir para a África para dizer que é missionário. Não é obrigado a ir para o Amazonas para dizer que prega o Evangelho. Para os ribeirinhos, para os quilombolas. Não é obrigado. Nós devemos levar o Evangelho para o nosso irmão, para o nosso vizinho. Evangelho é relacional. Existe um estudo que mostra que a maioria das pessoas que confessam a Jesus foi através de um familiar. Foi através de um amigo. Então, nós devemos trabalhar para o Senhor com a intenção certa. Segundo ponto, é que nós devemos trabalhar hoje e não trabalhar baseado no quando. Terceiro ponto, é que nós devemos trabalhar sem murmurar. E o quarto ponto, é que nós devemos trabalhar sem cessar. Devemos ser como a árvore. Como Paulo falou, devemos ser firmes na fé em Cristo, constantes e abundantes. Trabalharmos muito para o Senhor. Servimos muito ao Senhor, mas de qualquer jeito? Não, com excelência. Porque Ele nos deu uma cabeça pensante. Ele nos deu membros perfeitos para que pudéssemos servir a Ele.
E aí a conclusão que nós tiramos de tudo isso, eu queria que Joninha viesse aqui, juntamente com os meninos do louvor, para que a gente pudesse estar louvando ao Senhor nesse momento. A conclusão que nós tiramos de tudo isso, se os irmãos quiserem ficar de pé para a gente estar louvando ao Senhor, e descansar as pernas também, né? Diz o seguinte: se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, devemos trabalhar para Deus, sabendo que a nossa obra no Senhor não é em vão. Novamente, se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, devemos trabalhar para Deus, sabendo que a nossa obra no Senhor não é vão. Então, um recado que gostaria de deixar para mim e para vocês nessa noite é que se você trabalha para o Senhor, se você serve ao Senhor, que possa servir mais, que sirvamos mais, que amemos mais o próximo, que olhemos com olhar de amor, com olhar de compaixão pelas almas perdidas, que trabalhemos intensamente para o Senhor. Ah, mas eu estou fraco, mas Deus dá força. Deus dá força, é Ele que nos fortalece. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele que nos dá ânimo, Ele que nos dá alegria. Então, se nós trabalhamos para o Senhor, que trabalhemos mais, que sirvamos mais e com excelência. É esse o recado que Deus quer nos trazer para nós nessa noite. E se você percebe que não tem trabalhado para o Senhor, que você possa pedir ao Senhor nessa noite, que Ele te dê força, meu querido, para trabalhar. Que Ele te dê estratégia, que Ele mostre onde você pode ser útil para o reino dEle. Seja entre os familiares, entre os amigos, servindo entre os irmãos na igreja. Nós somos trabalhadores. Nós somos trabalhadores, cooperadores no reino de Deus. E nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para trabalhar. Sabe por quê? Porque nós temos a esperança de que um dia ressuscitaremos. E que assim o nosso trabalho não é em vão. Porque Cristo um dia ressuscitou. Essa é a esperança que Paulo deixa no capítulo 15. Um capítulo tão vasto que infelizmente nós não podemos expor todo ele. Mas que fala de suma importância sobre a doutrina da ressurreição. E se Cristo ressuscitou, nós temos a esperança de que um dia, na sua vinda, nós ressuscitaremos com Ele em corpo glorificado. Então, enquanto isso não chega, que possamos trabalhar para o Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Amém. Louvemos ao Senhor.